Olá, me chamo Cláudia, sou professora aqui de História no Colégio Francisco de Assis. Vamos para a correção dos exercícios. Bom, o número 1 ele fala sobre o Renascimento, o berço do Renascimento. E nós temos então aqui as opções que vocês leram lá no material de vocês. França, Alemanha, Espanha, Portugal e Itália. Aonde foi, aonde aconteceu, onde é o berço do Renascimento? Então a letra E é a letra correta. Se você acertou, parabéns. Vamos para a próxima questão. Considere o seguinte texto sobre um aspecto essencial da cultura renascentista no início da Idade Moderna. A gente tem que lembrar que o Renascimento ele vai trazer esse homem como centro das atenções, como um ser dotado de inteligência. Então, nós vamos lá para as opções depois que você leu o seu texto. Então, letra A, cientificismo. Letra B, igualitarismo. C, antropocentrismo. D, materialismo. E E, messianismo. Só você lembrar da dica que está lá no seu material da palavra antropocentrismo, ou seja, antropo que tem a ver com o homem, centrismo, centro, o homem como centro desse novo mundo que está se formando. Letrinha certa, letra C. Vamos para a próxima questão. Número 3. Na Itália renascentista, quem eram os mecenas? Então vamos lá. Letra A. Religiosos que perseguiam os artistas que faziam obras de arte e criticavam o fundamento da Igreja Católica? Não, não eram religiosos. Então a gente já pode passar para uma segunda questão. B. Burgueses e governantes que protegiam e patrocinavam financeiramente os artistas renascentistas? Bom, a letra B aí, segundo o seu material, seria a opção que mais se encaixa, mas vamos continuar para a gente ter essa certeza. C. Pintores que ajudavam financeiramente os burgueses na época. Bom, os pintores vão ajudar os burgueses? Ou seria o contrário? Então, essa opção não está legal. D. Governantes que atuavam como artistas, fazendo esculturas e pinturas. Bom, os governantes, eles vão atuar como artistas? Não, então vamos para E. Burgueses que pagavam apenas para artistas pintarem suas casas. Não, porque a gente viu no seu material que esses artistas não pintavam apenas pinturas em locais específicos, mas as igrejas, telas. Então, a letra que mais se encaixa na resposta é a letrinha B. Vamos para a próxima? Agora nós vamos sair do Renascimento e nós vamos falar um pouquinho da Reforma Protestante. Então a gente já começa a questão número 4 falando dessa reforma. Elimine do quadro o termo que não faz parte do grupo. Então nós temos 5 termos e nós vamos ver aquele que não se encaixa. Anglicanismo. Bom, o anglicanismo fala então de uma reforma que aconteceu especificamente na Inglaterra, uma reforma protestante, então a gente deixa aí. Vamos continuar lendo para a gente entender. Calvinismo também se trata de uma reforma. Então, as duas ali estão dentro do mesmo assunto. Vamos continuar. O celibato. O celibato é aquela obrigatoriedade de não haver um relacionamento entre os membros, entre as pessoas que eram da igreja. Então, o padre não pode casar, o bispo, o monge, eles não poderiam casar com ninguém, eles não poderiam ter um relacionamento. Então, é uma obrigatoriedade daqueles que faziam parte da igreja. Bom, se a gente for falar um pouquinho dos 3, o que menos se encaixa ali entre as 3 é o celibato, mas vamos continuar. Luteranismo também tem a ver com a reforma, se a gente for falar de Lutero, que tem aí no material de vocês. E protestante é a palavrinha aí que engloba todas essas reformas. Então, de todas as palavras, aquela que está mais de fora seria aí o celibato. Espero que você esteja conseguindo acertar. Vamos para a próxima. A Reforma Protestante, iniciada por Lutero, foi um movimento de mudanças sociais de caráter fundamentalmente religioso, com importantes desdobramentos políticos e econômicos. No que se refere aos princípios políticos e religiosos, o luteranismo defendia a... Bom, então vamos lembrar.
Lutero, ele fazia diferentes críticas à Igreja Católica e à postura daqueles que faziam parte dessa igreja. Então vamos ver as opções que mais se encaixam, ou a opção, né, que mais se encaixa. Letra A valorização da fé individual e criticava o comportamento do clero e do Papa. Bom, esse eu acabei de falar, a crítica desse comportamento de quem fazia parte da igreja. E uma coisa importante que a gente já viu no seu material é que para Lutero as pessoas não seriam salvas de acordo com sua questão financeira ou com aquilo que ela dava à igreja, mas sim através da sua fé. Então a letra A é a opção que mais se encaixa, mas vamos continuar lendo para a gente ter aquela certeza. B. Implementação de políticas econômicas na Europa e a quebra da autoridade religiosa. Bom, essa questão não se encaixa porque o foco de Lutero era a igreja, não a questão política. C. Jurisdição real sobre terras da igreja e a cobrança de impostos sobre esse patrimônio. Bom, mais uma questão que não tem a ver com o foco de Lutero dentro lá de suas ideias. D. Extinção das rendas feudais e a oposição às pregações morais do clero. Mais uma questão que você pode ver que não tem princípio nas ideias de Lutero. E é cessação do poder político-administrativo da igreja sobre os reinos e o fim da condenação da usura. Então, mais uma vez, uma questão que não se encaixa. De todas as letras, a letra A, então, é a correta. Para finalizar, a última questão. Qual foi o motivo da reforma protestante? Então vamos lá. A gente já sabe então que essa reforma ela se inicia com Lutero. Você já sabe então que Lutero fazia críticas à postura do clero, à postura do Papa, o que fica mais fácil da gente identificar aí qual é a questão correta. Então vamos lá. Letra A. Sermões bíblicos falsos ditados pelos padres católicos. Será? B. Venda de indulgências na Igreja Católica. Então a gente já sabe que a Igreja Católica ela fazia a venda do perdão do seu pecado, né? Ou seja, a indulgência. E então Lutero criticava. Mas vamos continuar. A fé dos cidadãos, será que criticar a fé? D. Entrada de um tcheco na Igreja Católica, o que naquela época era proibido? Não. Crime de heresia do Papa Nicolau II. De todas as questões, está bem faladinho lá no seu material, o que leva Lutero a criticar a Igreja Católica, então, é a venda dessa indulgência. Espero que você tenha acertado as questões e vamos, então, para uma próxima aula. Beijo!